e honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena. Te amo, meu Senhor, e agora meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei, cada dia que eu viver. Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que esse seja um momento realmente especial na nossa semana, nos nossos dias, na nossa vida. Momento que nós nos reunimos como igreja para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias são do Senhor, toda a nossa vida é do Senhor. Mas como é bom nós nos reunimos, estamos juntos para louvar e adorar o nosso Deus. Deus que é o nosso Criador e o nosso Salvador, a razão de tudo que nós somos, a razão de nós existirmos, a razão de que um dia nós poderemos nos encontrar no céu e viver eternamente com Ele. Que tomados por essa grande alegria e pela certeza da salvação em Jesus Cristo, nós possamos prestar um culto agradável ao Senhor. Convido os irmãos para que juntos nós oremos, para que Deus fale conosco nessa noite, mas também para que nós entreguemos a Ele todo o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor Deus, graças nós te damos por mais um dia que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo privilégio, pelo
bem que o Senhor nos concede de estar reunidos aqui, juntos, para louvar e adorar o Teu nome. Sabemos que para nós é muito bom estar aqui, que o Senhor fala conosco e que a Tua palavra é vida para todos nós. Mas nós queremos primeiramente oferecer um culto, um serviço agradável ao Senhor. Não apenas assistir a mensagem, não apenas ouvir os louvores, mas oferecer ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Que assim o Senhor esteja conosco, que receba o nosso culto e também fale conosco, fale aos nossos corações com a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, os versos 16 a 21. 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1, os versos 16 a 21. E eu convido a igreja para lermos de forma alternada esses versículos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa levou enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me confiar. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazer bem naquela como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, inventando homens santos, falaram da parte de Deus, ouvidos pelo Espírito Santo. Amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso. É maravilhoso nós podemos olhar para uma palavra dessa e ter a certeza de que tudo que nós lemos na Escritura Sagrada não vem de imaginação humana. O escritor aqui, Pedro, coloca, olha, tudo que nós dissemos a vocês a respeito de Jesus Cristo não é conforme fábulas que foram inventadas. Eu gosto muito de histórias. Eu sempre gostei muito de ler livros que não são verdadeiros. E acredito que essa é uma leitura muito saudável, porque ativa a nossa imaginação. Mas é muito bom, é maravilhoso nós podemos olhar aqui para a Escritura e ver que toda a história contida nela não tem nada a ver com histórias que foram inventadas por homens. Tudo que está escrito na Bíblia foi revelado pelo próprio Deus. Não é imaginação humana. Nenhuma das profecias provém de particular elucidação. Ou seja, tudo que está escrito aqui não foi porque os apóstolos quiseram. Não foi porque todos os homens que Deus usou para escrever quiseram que isso estivesse escrito. Mas porque o próprio Deus ordenou, orientou, inspirou para que todas as palavras aqui registradas chegassem até nós. E palavras essas que são palavras de salvação. Palavras que nos conduzem à vida eterna. Palavras que nos revelam quem é o nosso Deus, revelam a realidade de quem nós somos, de como nós precisamos de Deus e como Ele vem ao nosso socorro. Que essas palavras sejam vida em nossos corações e que nós possamos crer em tudo que de fato está escrito. Convido a igreja para que se coloque em pé, para que juntos nós cantemos o hino 351, que fala a respeito dessas palavras de vida.
palavras mais outra vez, belas palavras de vida. Não tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Convido a igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus, agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Esta noite é a noite de celebração, é a noite de adoração, de nos alegrarmos na presença do Senhor. E dentre as maiores celebrações, sem dúvida a maior delas, é a celebração da salvação que temos em Cristo Jesus. Convido então a igreja a fazermos a leitura, mesmo assentados, de forma alternada, do versículo 27 ao versículo de número 34. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 27 ao versículo de número 34. A conversão do carcereiro, leitura alternada. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando os
Amém? Temos aqui uma família em festa. E qual é o motivo da alegria desta família? Porque ganhou na Mega Sena? Não. Porque o maridão agora tem um novo emprego e vai ganhar mais, vai poder comprar a casa dos sonhos? Não. Temos aqui uma alegria em festa. Por quê? Porque creu em Deus. A mensagem do Evangelho chegou na casa do carcereiro. Chegou no seu coração e no coração de toda a sua família. Pergunto-lhe, a mensagem do Evangelho já chegou na sua casa? A maior alegria da sua casa é crer em Deus, é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e do seu lar. Vamos colocar em pé e vamos cantar a mensagem do Evangelho, hino 304 do nosso inário. Esta melodia fala justamente desta mensagem que aonde chega traz alegria, porque traz a salvação, traz a conversão, a transformação de vidas. E nesta noite aqui estamos para mais uma vez contemplar o que o Evangelho faz numa família que crê em Deus, que entende a mensagem do Evangelho. Nós vamos estar realizando o batismo, profissão de fé e batismo nesta noite. E uma família que está sendo abençoada pelo Senhor estará celebrando conosco a alegria da salvação que está chegando nesta casa, ou já chegou, aliás, nesta casa. Hoje temos apenas a confirmação do Evangelho que chega em mais uma casa, e o nome do Senhor é honrado e é louvado e é engrandecido. Por ti, pois tanto ao mundo amor e ao perdido pecador, pelo céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão Neste momento eu convido o presbítero Zacarias que esteja aqui à frente nos auxiliando neste ato. E eu convido não apenas o Juliano e a Cláudia, mas também o Nicolas já para estar aqui à frente. Esta família estará sendo recebida nesta noite, para a honra e glória do nosso Deus.
Além do Nicolas, temos a Vitória, que está sendo gerada no ventre da Cláudia, né, que também em breve estará fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amados, o texto que lemos, ele é muito precioso. Sabe por quê? Porque neste texto se revela a nós o propósito de Deus salvar. E quando Deus revela o propósito dele de salvar, o propósito dele envolve não apenas o indivíduo, mas envolve a sua família. Então, nesta noite nós aqui estamos, né, porque o Juliano, né, ele estará professando a sua fé no Senhor Jesus diante da igreja, aquilo que já aconteceu no seu coração. A sua esposa Cláudia, ela estará se reconciliando com a igreja. E também estaremos ministrando o batismo na vida do pequeno Nicolas, né, em razão do compromisso que eles estarão firmando diante de Deus e diante desta igreja. E conforme nós lemos no texto, a história nos conta acerca de Paulo e Silas. Eles estavam numa cidade chamada Filipos. E ao estarem nesta cidade, eles estavam indo pregar o evangelho, falar de Cristo, indo às sinagogas, como sempre Paulo ia. E quando ia sempre para aquele ajuntamento, havia uma jovem adivinhadora, instrumentalizada por Satanás, que estava dando lucros para os seus senhores, através de adivinhações. Então, Paulo manifesta o poder de Deus, sendo instrumento do Senhor, juntamente com Silas, para libertar aquela jovem possessa dos demônios. Com isto, os lucros daqueles senhores ficou comprometido. Então eles se levantaram contra Paulo e Silas, chamando eles de perturbadores, e por conta desse transtorno, eles então foram conduzidos à prisão. Estando presos, diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas não estavam lamuriando, murmurando, por conta daquele problemão que eles estavam enfrentando. Muitas vezes, né, quando nós passamos lutas e dificuldades, nós reclamamos, né? Precisamos aprender com Paulo e Silas. Ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, nós cremos num Deus que soberanamente está cuidando de nós. E Ele tem um propósito em tudo que nos acontece. Aquela prisão de Paulo e Silas tinha um propósito maior. Aquela dificuldade ia se transformar numa bênção maior. Pois Deus estava conduzindo Paulo e Silas para aquela prisão, para que um homem e toda a sua família fossem alcançados com o evangelho. Quando ali estavam, não reclamando, não murmurando, mas estavam cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, cantando louvores ao nosso Deus, eu fico imaginando aquele carcereiro ali, ouvindo aqueles louvores, e provavelmente a mensagem estava chegando já na sua mente e no seu coração, até que ele pegou no sono. E de repente algo aconteceu. Houve um terremoto. Toda aquela prisão foi abalada, as portas se abriram e o carcereiro acordou assustado. E ao acordar assustado, Nicolas, ele então ficou receoso de que os prisioneiros houvessem fugido. De fato, ele pensou corretamente. Por quê? Porque as portas, os portões estavam abertos. E então ele, mais que depressa, né? Ele então tirou da espada, num desespero, pensou em tirar a própria vida. Mas de repente Paulo e Silas disse: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E então aquele homem cai em si, e aí ele faz uma pergunta sobremodo oportuna, e que todos nós deveríamos fazer na nossa história: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas, inspirados pelo Espírito Santo, disseram para aquele homem: crê no Senhor Jesus e você será salvo, não apenas você, mas toda a sua casa. E naquele momento, aquele homem se entregou ao Senhor Jesus. Cuidou de Paulo e Silas, levou Paulo e Silas para a sua casa, porque geralmente a casa do carcereiro era junto da prisão. E lá Paulo e Silas pregaram para a esposa, para os filhos do carcereiro, e toda a sua família creu no Senhor Jesus. Que bênção, que alegria.
e foram todos então batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nesta noite nós estamos aqui para receber esta família, né, na presença do Senhor. Pois eles também receberam a mensagem do Evangelho, a mensagem da esperança, a mensagem da conversão, e por isso estão aqui para professar a fé. No caso, a Cláudia reafirmar a sua fé, sendo restaurada novamente, porque ela já esteve conosco no passado, e agora o seu esposo Juliano estará então também declarando a sua fé, e após a declaração da fé, estará recebendo ele o batismo. E depois eles estarão assumindo o compromisso diante de Deus de continuar conduzindo o Nicolas e a vitória que virá na presença do Senhor. E assim o Nicolas também estará recebendo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido a igreja a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, e peço o presbítero Zacarias que esteja orando neste momento, pedindo que o Espírito do Senhor esteja tomando este ato de tal maneira que ele seja de fato motivo para glorificar o nome do nosso Deus e testemunho para a conversão de muitas outras vidas na instrumentalidade desta família que estará se comprometendo com o Senhor nesta noite. Graça e paz, irmãos, oremos. Pai de amor, obrigado por essa oportunidade. Hoje podemos contemplar, Senhor, a Tua palavra se cumprindo, pois a Tua palavra diz, o profeta Isaías falando que a Tua palavra não volta vazia. E a Tua palavra outrora fora semeada no coração da Tua filha, Pai, que durante um tempo ficou ali adormecida, mas assim que veio a frutificar no seu coração, ela se volta para o Senhor. E aí se cumpre mais uma palavra do Senhor que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pai de amor, aqui está essa família nessa noite, e que o Senhor possa estar a partir deste momento, instrumentalizando eles na unção do Teu Espírito Santo, dirigindo os seus passos, guiando as suas vidas, para que sejam frutíferos na Tua obra, na Tua casa, propagando a Tua palavra, Senhor, seja falada, seja através do testemunho, priorizando a sua casa, o seu lar, os seus filhos e os cônjuges um ao outro, bem como, Senhor, todos os demais familiares e pessoas que o cercam. Obrigado, Pai de amor, por este ato maravilhoso que está sendo realizado nesta noite. Em nome santo do Senhor Jesus, é que a Tua igreja ora, e nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Pergunto para você, Juliana e Cláudia, vocês creem que há um só Deus? E que esse Deus subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Vocês confessam e creem que Deus é o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, e que Ele deu prova do seu amor para com vocês, ao enviar o seu Filho a este mundo, para que Ele pudesse morrer na cruz por causa dos seus pecados, e ao ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, Ele se qualificou como único e suficiente Salvador para vocês? Vocês creem na pessoa do Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu que daria à sua igreja, e este Espírito Santo habita no corpo de vocês, por isso os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e por isso vocês podem hoje, diante da igreja e diante de Deus, declarar a fé posta em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador para as suas vidas? Vocês reconhecem que a Bíblia, a palavra de Deus do Antigo e Novo Testamento, é toda ela a palavra de Deus? E vocês se comprometem a fazer deste livro o único princípio de fé e prática para a vida de vocês? Vocês se comprometem a estar somando com o ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual vocês se tornam membros a partir de hoje, no sentido de estar obedecendo a sua liderança e cooperando com o trabalho do Senhor, desde que esta liderança esteja de acordo com a palavra de Deus? Pois bem, diante desta profissão de fé e declaração, nós então queremos recebê-los, como membros da igreja local e ministrar na sua vida, Juliano, o batismo, que é símbolo visível da graça invisível, que simboliza a purificação que o sangue de Jesus
realizou na sua vida quando você confessou e creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador em seu coração. Convido a igreja a se colocar de pé. Peço ao Juliano que esteja se ajoelhando. Enquanto batizamos o Juliano, que a igreja esteja intercedendo pela sua vida. Juliano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus bendito, coloque no teu altar a vida deste teu servo. Te louvamos porque sabemos que tem havido festa nos céus, porque mais um pecador se arrepende e se volta para ti como único Deus e para o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se submetendo àquilo que Ele ordena, de crer e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja, Senhor Deus, sustentando ele, para que ele possa, Senhor Deus, evidenciar a sua fé dentro do seu lar, na convivência com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, na convivência com seus demais familiares, amigos, conhecidos, na nossa sociedade, e que ele venha ser luz e sal, e através da sua vida, muitas outras vidas possam se achegar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode levantar, Juliano. Oremos pela Cláudia. Ó Deus bendito, neste momento, nosso coração também se alegra pela vida da Cláudia, porque ela está de volta à tua casa. Te louvamos porque ela está consciente de que é na tua presença que ela deve conduzir a sua vida. E por isso o Senhor tem manifestado de forma poderosa no seu coração, trazendo as mudanças que o Senhor, através do teu Espírito Santo, traz na vida daqueles que verdadeiramente se comprometem com o Senhor. Que ela continue, ó Pai, firme na tua presença, agora ajudando o seu esposo nesta caminhada que se inicia, no sentido de que eles possam, juntamente com a tua igreja, estar engrandecendo o teu nome nesta cidade. E que ela também tenha alegria de ver os seus familiares também rendidos ao Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, na instrumentalidade do seu testemunho, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E agora, pergunto para você, Juliana, e para você, Cláudia. Vocês confirmam, diante de Deus e da igreja, a fé que declararam, no sentido de conduzir o filho de vocês, o Nicolas, na presença do Senhor? A palavra de Deus fala que aquele que ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, ela não vai desviar deste caminho. Vocês creem nesta promessa? E vocês se comprometem a cumprir o que a palavra de Deus orienta, de ensinar o Nicolas no caminho, para que ele venha crescer, aprendendo a amar a Deus e a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador em seu coração, para que quando ele chegar na idade madura, ele possa também, como vocês fizeram, professar publicamente a sua fé? Vocês se comprometem em ler a palavra de Deus para o Nicolas e ensinar ele a ler a palavra de Deus, para que ele possa aprender os mandamentos de Deus, que vai conduzi-lo à salvação? Vocês se comprometem a ensinar o Nicolas a amar a igreja, a casa do Senhor, e a frequentá-la com a sua idade, pontualidade e com reverência? Vocês se comprometem a evangelizar o Nicolas e a discipulá-lo, para que assim ele possa ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fazendo isto em casa e conduzindo ele à igreja, para que ele tenha o apoio da igreja, no sentido de que ele venha fortalecer o seu conhecimento da palavra do Senhor? Pois bem, diante desta declaração, nós então procederemos o batismo na vida do Nicolas. Esse é um ato de fé. Quem está assumindo o compromisso são vocês, pais. E aqueles que conduzem com fidelidade este compromisso
colhem o fruto da salvação dos seus filhos. Igreja, se coloque de pé novamente. E agora estejamos orando pela vida do Nicolas. Nicolas, filho da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, te louvamos pela vida do Nicolas, porque temos visto a obra do Senhor sendo manifesta também no seu coração. Desde o dia, Senhor Deus, que ele tem estado na tua casa, como ele tem tido, Senhor Deus, alegria e prazer em estar na tua presença. Ó Deus, que esta alegria jamais falte no seu coração. Que ele continue sendo conduzido à tua presença pelos seus pais, que agora firmaram um compromisso contigo. Ó Deus, sustente a vida do Nicolas, para que a cada dia ele cresça não só em estatura, mas também na graça e no conhecimento do Senhor. E assim o teu nome seja honrado e glorificado na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Deus te abençoe, Nicolas. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. E que a igreja possa acolher ainda mais, com apreço e com amor, esta família entre nós. Convidamos o Ministério de Louvor que nos conduza na adoração ao Senhor, na continuidade do culto ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé para cantar a música Poder para Salvar. Necessitam de um amor perfeito.
Que trouxeram seus dízimos e ofertas podem estar depositando aqui na frente. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Como a força suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Oceanos.
nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar na tua casa neste dia. Te louvamos, ó Deus, por tudo que tu és nas nossas vidas, mesmo não merecendo nada, o Senhor tem nos amado de uma forma incondicional, por isso nós estamos aqui diante do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de te servir e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia te servir e servir melhor, com tudo que temos, com tudo que somos, no nosso viver, no nosso dia a dia, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia a andar contigo e a caminhar contigo. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa sentar. Quero saudar a todos os que nos visitam nessa noite, dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio, sinta-se em casa, sinta-se sempre bem-vindo aqui e faça parte dessa nossa família. Faça parte e esteja sempre conosco, assim que sempre que possível, se você estiver viajando aqui, estiver a passeio aqui, sempre que passar, seja bem-vindo aqui. Quem nos visita também nas redes sociais, se estiver aqui por perto, venha nos conhecer. E caso esteja distante, um dia que estiver de passagem também, possa vir aqui nos visitar. Você será sempre bem-vindo e bem recebido aqui. Aos que estão presentes, logo após o culto, nós teremos um momento ali de confraternização. Então fique conosco e vamos conversar um pouco para que possamos conhecer um pouco mais sobre você. Vamos também aos nossos avisos da semana, para que a gente fique bem informado de tudo que vai acontecer. Aviso muito importante para essa quarta-feira: as sociedades da nossa igreja convidam toda a igreja para comemorar o aniversário do nosso pastor, dia 29, então, quarta-feira, às 19 horas, ali no pátio da igreja. Os diáconos pedem para avisar também aos irmãos que costumam vir com a Kombi, que se você deseja vir na quarta-feira, entre em contato com os diáconos para que eles possam buscar vocês. No sábado, a UCP vai celebrar, juntamente, claro, com os avós, o Dia dos Avós. Então, dia 2 de julho, às 16 horas, aqui na igreja também, crianças tragam seus avós para esse momento especial. Então, estejam aqui presentes. Também, no dia 2, à noite, agora, a programação da UPH, União Presbiteriana de Homens, um bom bate-papo com uma devocional especialmente para os homens. Então, dia 2/7, às 19 horas, aqui na igreja também, a nossa UPH voltando também aos trabalhos, né? Então, é muito importante que você, homem, mesmo que não faça parte da UPH ainda, esteja presente nesse momento. Boa novidade para os jovens e adolescentes: nós teremos esse ano, com a graça de Deus, o nosso Acamupupa. Então, 2022, o ano de termos o nosso Acamupupa de volta lá no acampamento, com a graça de Deus. Esse é o nosso tema, Geração Z R12.2. Você vai ficar sabendo do que isso significa, mas nós fomos transformados para transformar. Dias 29 a 31 de julho. Então, você que é jovem, adolescente, faça a sua inscrição para o acampamento. O valor da inscrição é R$40. Você pode fazer a sua inscrição com as presidentes da UMP e da UPA, que é a Luíse e a Maressa. Fugiu o nome da Maressa aqui. Por enquanto, com elas, daqui a uns dias elas vão viajar e vão passar essa tarefa para outras pessoas. Mas então, por enquanto, pode procurar a Maressa e a Luíse para fazer a inscrição para o Acamupupa. O MP e UPA, fiquem também atentos aos grupos nessa semana, que a gente vai comunicar a respeito da nossa programação do próximo sábado. Tá? A gente está vendo alguns detalhes ainda, então fiquem atentos aos grupos. Mais algum aviso que alguém tenha que não foi passado? Não? Então, nós queremos chamar aqui as nossas crianças até a frente, para que nós possamos orar com vocês, para que vocês possam ir também para o culto infantil.
aqui. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia que estamos aqui. E oramos, Senhor, nesse momento, especialmente pela vida das nossas crianças, que têm sido instruídas, Senhor, na Tua Palavra. Como é bom saber que elas estão aqui nessa noite para ouvir da mensagem do Senhor. Então nós pedimos que o Senhor abra o coração de cada uma delas, dê entendimento para que elas possam aprender aquilo que o Senhor tem a ensinar. Abençoe a vida de cada um dos professores que estarão com elas, instruindo e levando a sua palavra. Abençoe a vida dos pais também, de cada uma, Senhor, das nossas crianças, para que continuem esse trabalho maravilhoso, não só de trazer as suas crianças aqui, mas de ensiná-los também em casa, Senhor, como sabemos que isso é essencial nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe esse momento, abençoe essa mensagem que será ouvida por elas e também a mensagem que ouviremos aqui através do nosso pastor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então as crianças podem se dirigir devagar ali para a sala e passo a palavra também ao nosso pastor que trará a mensagem. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, palavra do Senhor também para nossa orientação e edificação nesta noite, em nome de Jesus. Palavra muito conhecida, porém é a palavra de Deus que estamos lendo e sempre temos algo novo da parte do Senhor ao nosso coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 14 ao versículo de número 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 17. Amém, igreja? Achou o texto aí? Diz assim o texto, eu vou ler e vocês estejam observando. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a igreja diz, amém. Mantenha a sua Bíblia nas suas mãos. Meu amado, este não é um livro qualquer. Este livro é o livro dos livros. Tudo que nele está escrito é absoluto. Todo o seu conteúdo é palavra de Deus dirigida a nós seres humanos. Seu conteúdo precisa, portanto, ser conhecido, precisa ser crido e precisa ser obedecido. Por quê? Porque ele trata do caminho para a eternidade com Deus. Olhando para o texto que lemos, podemos ver que o apóstolo Paulo, ele está admoestando o jovem pastor Timóteo. Lembrando o jovem pastor Timóteo da preciosidade, do valor deste livro. Admoestando ele a se utilizar devidamente deste livro, que é a palavra de Deus, mostrando-lhe que o devido uso do mesmo o faria ser habilitado como homem de Deus, sendo salvo em Cristo Jesus, conforme ele diz no verso 15. Olha o que diz o verso 15. Sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E conforme ele declara no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, meu amado, fazer o uso devido da palavra de Deus lhe conduz a desfrutar dos seus benefícios, que são, segundo o apóstolo Paulo, 4, evidenciando a utilidade plena das Escrituras na vida daqueles que fazem dela o devido uso. Por isso eu pergunto, você tem se utilizado das Escrituras? Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo, e útil. O que é uma coisa útil? É uma coisa necessária. É uma coisa que traz benefícios. É algo que promove a nossa vida, o nosso bem-estar. E por ser este livro, ser o livro dos livros, e tudo que nele está é absoluto, as verdades nele contidas, são verdades que te conduzem a Deus, te conduzem à eternidade com Deus. E quais são então essas 4 utilidades plenas das Escrituras na vida daqueles que dela fazem o devido uso, que Paulo traz no texto? Primeira utilidade das Escrituras: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensinar a verdade absoluta que nos liberta da ignorância, da cegueira espiritual. Toda a verdade se revela nas Escrituras. Você está procurando a verdade, adolescente, jovem, adulto, para a sua vida. A verdade está aqui, meu amado. Você não precisa buscar em outro lugar. Não há outra fonte que pode te dar a conhecer a verdade absoluta, a não ser as Escrituras. Todo o conhecimento necessário para a nossa existência se encontra aqui. Inclusive Jesus, abre lá em João capítulo 8, versículo 31 e 32... Você vai perceber que aí no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus ele faz declarações a respeito da palavra de Deus, em relação a si mesmo, a respeito das Escrituras. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha o que ele disse no verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o que diz ainda no verso de número 32? Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, meus amados, se examinarmos as Escrituras, nós vamos encontrar a verdade a respeito de Jesus. A segunda utilidade que Paulo menciona das Escrituras, além dela ser útil para o ensino, ela é útil para repreensão. Isto é, repreender o pecado cometido, trazendo a consciência da existência deste. Ela é como um espelho que reflete a imagem do coração daquele que a utiliza, mostrando as mazelas, as fraquezas, os erros cometidos, que nos tira do centro da vontade de Deus. Ela é como um prumo que avalia a retidão ou não do nosso coração. Então a palavra de Deus ela é útil também para nos repreender.
Ela também tem uma terceira utilidade, segundo o apóstolo Paulo. Ela é útil para correção, para corrigir, reparando o erro, tratando o pecado como deve ser tratado, com confissão e abandono do mesmo, evidenciando o genuíno arrependimento. Mas notem, meus amados, que a palavra de Deus também ela é útil para nos educar. Diz o apóstolo Paulo que é a quarta utilidade das Escrituras, isto é, ela é útil para nos formar na fé, e assim nos habilitar para termos uma vida agradável diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que ela é útil para nos educar na justiça. Isto é, a palavra do Senhor ela é útil para nos tornar justos diante de Deus em Cristo Jesus. E aí o justo vive pela fé. E ao viver pela fé, ele obtém o bom testemunho de agradar a Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, meu amado, sendo a palavra de Deus inspirada, vinda de Deus, podemos de forma conclusiva afirmar 3 verdades manifestas na vida daqueles que se beneficiam da mesma ao fazerem o devido uso desta. E quais são, pastor, as verdades trazidas a nós? Abramos lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Leiamos todos juntos este versículo. Temos uma primeira verdade conclusiva daquilo que a palavra de Deus traz no coração daqueles que dela se utilizam, sendo ensinados, sendo repreendidos, sendo corrigidos e educados pela palavra. Romanos 10, 17. E assim... Todos? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação da palavra. Quem recebe a palavra que está sendo pregada, ouve esta palavra e passa a ter fé. Então, qual é a primeira verdade? Por ser palavra inspirada por Deus, ela gera fé no coração daquele que a recebe. Você, meu amado, tem ouvido, tem dado crédito à palavra de Deus que tem sido pregada, anunciada a você? Pois ela nos revela Cristo, pois este é o seu conteúdo, Cristo como Senhor e Salvador para a sua vida. Diz o salmista no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E por que o homem que não anda no conselho dos ímpios é bem-aventurado? Porque ele tem ouvidos no coração para ouvir a palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, meu amado, a palavra de Deus, quando ela é acolhida como verdade absoluta na nossa mente e no nosso coração, ela gera fé. A fé que é necessária para que eu e você possamos agradar a Deus. Pois sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter Cristo como Senhor e Salvador em seu coração. Pois para que Ele seja Senhor e Salvador em seu coração, você precisa crer nele, segundo as Escrituras. Mas há uma segunda verdade conclusiva a observarmos esta utilidade da palavra do Senhor. Convido você a abrirmos agora a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Hebreus 4, verso 12. Leiamos também todos juntos este versículo. Hebreus 4, 12. Olha o que diz a palavra. Vamos lá?
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A segunda verdade conclusiva que podemos ter então da palavra de Deus como útil para as nossas vidas é que, por ser ela a palavra inspirada por Deus, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? É uma espada que tem corte dos 2 lados. Ela não é como a espada de 2 gumes, que penetra, que corta dos 2 lados, mas mais do que uma espada de 2 gumes. Sabe por quê? Porque ela atinge o nosso ser, trazendo-nos no coração o discernimento que se faz necessário para conhecermos a verdade absoluta e dissiparmos da nossa mente e do nosso coração todo sofisma, toda mentira, todo engano, toda falsidade. Porque tem muita gente vivendo na mentira, não porque vive uma vida mentirosa, mas porque está seguindo mentiras como se fossem verdades. E a palavra de Deus, quando então ela é utilizada por nós, ela penetra o nosso ser, o nosso coração, conforme diz o texto, trazendo discernimento do que se faz necessário para conhecermos a verdade absoluta, levando-nos a nos submetermos a ela em nosso coração, revelando a nossa condição miserável diante de Deus, de seres absolutamente carentes da sua graça em Cristo Jesus. Ela desmascara todo engano do nosso coração, dando-nos a conhecê-lo como de fato ele é, corrupto, enganoso, desesperadamente enganoso. E ai daquele que segue o seu coração. É muito comum a gente ouvir por aí: não, segue o teu coração. Segue o teu coração. Peraí, meu amado, esse princípio, essa filosofia de vida não cabe a nós que conhecemos o nosso coração, que se revela nas Escrituras. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Mais do que todas as coisas, ele é enganoso. Portanto, meu amado, nós precisamos nos submeter à palavra, para que esta palavra possa tomar o nosso coração, conforme declara o salmista: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas há uma terceira verdade conclusiva, quando nós podemos observar o que Paulo traz a Timóteo, para que ele pudesse dar o devido valor e se utilizar devidamente das Escrituras, para que ela pudesse cumprir o seu propósito de fazer dele um homem de Deus, habilitado para fazer tudo aquilo que agrada a Deus, e assim ele pudesse não apenas ter a salvação em Cristo Jesus, pois a palavra de Deus, o conteúdo dela é Cristo, mas também ele conduzir muitos outros a Cristo também. Abramos agora em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Versículo 10 e 11. Leiamos também todos juntos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Que promessa linda. Temos aqui uma terceira verdade. Por ser palavra inspirada por Deus, ela é fiel e jamais volta vazia. É o que diz o texto. Deus falando através do profeta,
que a sua palavra que sai da boca do Senhor jamais voltará vazia, sem primeiro realizar aquilo que apraz ao Senhor, fazendo prosperar naquilo para que a designou. E qual é o propósito pela qual Deus designa a sua palavra? Para trazer salvação, para converter o pecador a Ele. Se nos submetemos à palavra de Deus, às Escrituras, desfrutaremos dos seus benefícios, como a terra desfruta da chuva quando a rega, conforme diz o profeta. Você quer comer o melhor da terra, meu irmão? Submeta-se à palavra de Deus, conforme diz o profeta. Abramos lá em Isaías capítulo 1, verso de número 18, 19 e 20. Um pouquinho antes, lá no capítulo 1 do mesmo profeta Isaías. Olha o convite da graça. Olha o propósito da palavra de Deus que sai da sua boca. Leiamos todos juntos Isaías 1, 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que sai da boca do Senhor? A palavra do Senhor. Veja que o propósito da palavra de Deus é trazer arrependimento. Mas aqueles que não se submetem à palavra, a palavra de Deus traz o quê? Juízo. Você quer comer o melhor da terra? Submeta-se à palavra de Deus, conforme diz o profeta. Conforme nós lemos, se você honrar e bendizer, ao Senhor obedecer, você comerá o melhor desta terra. O Senhor está dizendo a Israel através do profeta: se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se o meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. Meu amado, o problema nosso, sabe qual é? É que nem sempre escutamos o Senhor. Recusamos ouvi-lo, somos rebeldes. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para que possamos escutá-lo e não endurecer o nosso coração, quando somos por Ele instruídos, ensinados pela sua palavra, quando somos por Ele repreendidos, confrontados pela sua palavra, quando somos por Ele corrigidos, reconduzidos ao centro da sua vontade em Cristo Jesus, pela sua palavra, quando somos educados, isto é, aprovados na fé pela sua palavra, e não aconteça conosco o que aconteceu com o povo de Israel no passado, na época do profeta Isaías, e na época de tantos outros profetas. Abramos lá no Salmo 95, olha o que diz o texto, Salmo 95. Há um convite aqui para nós estarmos na presença do Senhor, rendendo graças a Ele, cultuando a Ele. Mas nesse convite, nós temos aí esse convite para louvar ao Senhor, temos aí uma admoestação, à luz daquilo que Paulo nos disse. Salmo 95, o verso 7, olha o que diz o texto. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Agora, olha a admoestação. Hoje, se ouvides a sua voz. Hoje, se ouvides a sua voz. O Senhor está falando comigo e com você agora, meu irmão. Pela palavra que lemos e estamos expondo. O que temos que fazer com esta palavra? Ouvi-la.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja, meu amado, o texto fala de coração que tem ouvidos para ouvir e se fazem surdos. Cuide, meu irmão, do seu coração, para que ele tenha ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para não ocorrer o que aconteceu com boa parte do povo de Deus no passado, que pereceram no deserto na época de Noé, de Moisés, aliás, e não comeram fruto da terra, não entraram na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Perderam a bênção, não puderam sair do deserto, mas nele pereceram. Meu amado, a palavra de Deus, como verdade absoluta, permanecerá para sempre. E ai daqueles que a rejeitarem pela sua incredulidade, seja por desobediência deliberada. Quem permanecerá para sempre? Quem vai para o céu? Quem não vai para o inferno? É aquele que dá o devido crédito à palavra de Deus e a obedece. Quem faz a vontade de Deus, isto é, quem se submete a esta palavra inspirada e revelada, que revela a palavra encarnada, Cristo Jesus, o Verbo de Deus. Por isso eu preciso lhe perguntar: tem você se utilizado das Escrituras? Tem você se submetido a ela como verdade absoluta? O mundo lá fora está ensinando mentiras. Cuidado com aquilo que você está assimilando na sua mente e guardando no seu coração. São verdades ou são mentiras? Você quer conhecer a verdade para viver a verdade? Utilize-se deste livro. Esta foi a demonstração de Paulo para Timóteo. E esta é a demonstração de Deus para mim e para você nesta noite. Amém, igreja? Vamos colocar em pé e vamos orar. Enquanto a igreja está em atitude de oração, convido os aniversariantes da semana que estejam aqui à frente. A maior negligência da igreja está relacionada a este livro. E eu vou te dar uma prova disto. Não precisa me responder. Você tem lido este livro todos os dias? Você medita nele todos os dias? Não precisa me responder. A sua resposta vai dizer por que eu estou dizendo que a maior negligência da igreja do Senhor Jesus é em relação ao utilizar este livro. Precisamos, igreja, conhecer este livro e vivê-lo. Então, leia este livro, estude este livro. E conduza toda a sua vida, jovens que aqui estão e adolescentes, à luz deste livro. Porque aqui está a verdade. Fora deste livro não há verdade. Tudo é mentira. Tudo é engano. Tudo é filosofia vã. É mito, é lenda, é conto, é fada, é fantasia. Não é verdade. O que vai prevalecer no fim dos tempos é o que está escrito neste livro. Passará os céus e a terra, diz este livro, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, igreja, vamos
vamos corrigir esta nossa negligência. E vamos tomar o propósito de lermos e meditarmos neste livro de forma permanente e constante. Para que sejamos um povo que de fato conheça a palavra de Deus e se defenda com esta palavra. Por quê? Porque este livro é a espada do Espírito que nos defende de todo engano e de toda falsidade e sofisma. Vamos orar? Boa noite, irmãos. Às vezes alguns viram sentando perto do meu pai, pensaram que cheguei agora, mas não foi não, só mudei de lugar. Palavra maravilhosa, né, que nós ouvimos, muitas coisas abençoadas e maravilhosas nessa noite, batismo, profissão de fé. Teve uma vez que eu comuniquei de certa forma estar indo à minha cidade, visitando, e não deu certo. E, como o pastor falou, eu tive esse privilégio de ter conhecido a verdade desde a minha infância. E, devido a alguns acontecimentos e ao meu tempo de vida aqui, várias coisas têm mostrado da minha necessidade de estar retornando à minha cidade. E isso tem mexido com a nossa casa, né? Mas eu sei que Deus tem o porquê de agora ter acontecido isso novamente, de eu ter tido essa necessidade. E eu poderia ir para qualquer outro lugar, mas eu creio que agora eu pude entender melhor do que nas outras vezes que... Por que a minha cidade de origem, a minha cidade natal e onde eu cresci? Porque eu preciso de, como que voltar ao começo, retornar, renascer como pessoa individual, sabe? E até mesmo, assim, voltar a fazer a obra de Deus como eu já fiz antes. Inclusive até a nossa igreja lá, que nós... Fizemos parte da fundação dela, que chegou a ser a segunda igreja de Barra do Garças e voltou a ser congregação devido a problemas que podem acontecer, né, que vem a ter cismas na igreja, na qual a gente cresceu junto. E às vezes também eu vou estar tendo essa função, esse propósito de estar ajudando novamente, porque é uma igreja que nós trazemos no coração, que nós amamos muito, assim como eu vejo amor de muitos aqui pela igreja de Guiratinga. Então, assim, eu gostaria de estar falando isso, porque eu sempre achei importante comunicar à minha igreja de coisas importantes na minha vida, para estarem orando. Até porque a nossa cidade aqui... o jeito dela ser, as pessoas falam muito e a gente às vezes acaba chegando nos ouvidos das pessoas, né? Porque às vezes não tem certeza do que ouvem. Então, assim, por isso eu quero estar falando isso aqui e gostaria que depois alguém... Mas vai você vai? Ou então fala para outro, né? Então, assim, até uma das coisas que... tem nos feito sofrer um pouco, assim, sabe? Mas a nossa saída é para isso, é para eu me reencontrar, é para eu poder me colocar mais nas mãos de Deus, para que eu seja usada por Deus. Então eu peço que a igreja ore por mim, em vez de... E quando alguém fizer algum comentário... fala, não, ela só está comunicando de estar indo para a cidade dela e pedir oração da igreja. E eu orei, então, pela minha igreja também nesse sentido lá. É uma cidade grande, né? Deus já fez obras maravilhosas. Chegou a ser a segunda igreja e hoje voltou a ser congregação. Então, orem por nós nesse sentido. Até o momento de eu ir, né? Eu ainda vou estar fazendo a cirurgia. É simples, mas precisamos da oração dos irmãos para que dê tudo certo, para que lá em casa possa ter mais compreensão nesse sentido. Obrigada. Vamos orar? Ó Deus bendito, neste momento colocamos no teu altar a vida da Jaísa, que o Senhor esteja confirmando o teu propósito na sua vida. Ó Deus, se é do teu querer, ela está retornando à Barra do Garças.
que ali, ó Pai, ela possa estar sendo bênção do Senhor. Abençoe a sua família que aqui está, seus pais. Ó Deus, esteja direcionando toda a sua vida e que o Senhor esteja abençoando também a sua cirurgia, que tudo seja bem sucedido. Coloque no teu altar a vida do Lincoln, a vida da Iesa, teus servos, a vida do Aslan. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem abençoado estas vidas e tem, Senhor Deus, conduzido eles entre nós, instrumentalizando, Senhor Deus, o teu servo como obreiro neste campo. Agora, Senhor Deus, venha conduzir a tua igreja para os nossos lares, conduzindo-nos na semana, a fim de que possamos, de fato, estar tendo a tua palavra como único princípio de fé e prática para as nossas vidas. Ó Deus, perdoa a tua igreja pela negligência de não se utilizar devidamente das Escrituras, de não fazer dela meditação diária, de não fazer dela alimento diário muitas vezes. Ó Deus, sustente cada irmão, que esta palavra do Senhor de admoestação possa levar cada um, ó Deus, a estabelecer na sua agenda diária um momento de meditação e reflexão na tua palavra, para dela se alimentar e assim fortalecer a sua fé. Pois conforme vimos, a fé vem pelo ouvir da pregação da tua palavra. Ó Deus, é isso que nós pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado pelo mundo afora, conduzindo este povo a estar conhecendo, crendo e vivendo a palavra, hoje e até o dia que o Senhor há de tomar cada um para si. Amém. Que Deus abençoe a todos, podeis sentar. E todos estão convidados, né, para ir tomar um cafezinho, um chazinho lá no pátio conosco.